Olá, sejam bem-vindos ao Café Constitucional para a nossa terceira parte de revisão. Hoje num terceiro ambiente e um ambiente hoje temático para a gente já entrar no clima de domingo, ok? E para que vocês já estejam aí pensando nesse sonho que está prestes a se realizar, ok? Numa sexta-feira à noite, a gente queria ter gravado mais vídeos para tentar ver mais assuntos com vocês, mas infelizmente com a correria. Mas é isso aqui, ó. Sexta-feira à noite a gente está aqui gravando, ok? Se tiver tempo e se de repente o pessoal comentar aí, colocar e deixar nos comentários que quer, a gente pode tentar fazer amanhã uma live ou um vídeo um pouco mais curto com seis questões de autoria própria. Hoje tem uma questão aqui de assuntos que a gente aposta aí que possa cair, ok? A gente acha que pode cair aí alguns assuntos quentes, pelo que a gente tem analisado também da banca e pelo cenário atual, beleza? Mas sem mais delongas, PMAP, resolvi revisar parte 3, aí é o nosso Instagram, @Café Constitucional, a gente também alimenta lá com algumas dicas aí, ok? Então, pessoal, deixa eu entrar aqui, vamos lá. Mais uma vez aqui o nosso edital. Hoje nós vamos falar um pouco sobre administração pública, rever algumas coisas importantes, servidores públicos. Lembra que eu falei que tinha uma de autoria própria? Bem aqui, ó. Servidores públicos militares dos estados. Aqui a gente tem uma forte, a gente acredita aí, tem um forte palpite que venha alguma coisa daqui, ok? E poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. A gente trouxe uma questão de ordem social também e vamos lá para as questões. Aqui ano 2006 está um pouco longe, mas a questão é atual, pessoal. O assunto não deixa de ser possível a sua cobrança, ok? Mais uma vez, o que a gente vai fazer? Pausa o vídeo, tenta resolver a questão e a gente vai debatendo aqui item por item, beleza? Voltando aqui então, tentaram resolver e a nossa resposta, letra E, 1, 2 e 3 estão incorretas. Agora a gente vai tentar entender o porquê que está incorreto. Ó, a FCC, lá no concurso do TCE Ceará, ela cobrou, considere as assertivas, após 3 anos de serviço público, automaticamente o servidor efetivo adquire estabilidade. Ora, é bem verdade que a Constituição ela traz o prazo de 3 anos para que seja adquirida a estabilidade, para que o servidor adquira essa estabilidade. No entanto, pessoal, não são 3 anos no serviço público. São 3 anos de efetivo serviço. São 3 anos de efetivo serviço. Ok? E também, pessoal, não é automaticamente. Não é automaticamente. Aqui nós vamos ter que a obrigatoriedade de termos ao final desse estágio uma avaliação de desempenho. Ok? Então, não é de serviço público, 3 anos de serviço público, mas sim 3 anos de efetivo serviço, e não é automaticamente, porque ao final o servidor ele vai ser submetido a uma avaliação de desempenho. Ok? Então, item 1 errado. O item 2, a estabilidade assegura ao servidor efetivo o direito de permanência no cargo provido. Pessoal, esse item aqui pode nos confundir bastante, mas vejam, a estabilidade assegura ao servidor? Assegura. Assegura o quê? A permanência no serviço público.
é a nossa permanência no serviço público, não no cargo provido. Até porque quando a gente estuda lá no direito administrativo, a 8.112, ou outras legislações afetas ao regime jurídico dos servidores, a gente vê que geralmente quando o cargo ele é extinto, a gente tem ali o remanejamento desse servidor para outro cargo equivalente. Então veja, não é no cargo que a estabilidade assegura o servidor, mas sim a sua permanência no serviço público. Uma vez extinto o cargo que ele deu provimento inicial, ele pode ser remanejado para outro, bem como reaproveitado e assim vai, readaptado. Então, aquela matéria mais lá do direito administrativo, ok? Então, item 2 também errado. Item 3, o servidor estável somente perderá o cargo. Quando a gente vê essa palavrinha, né, pessoal, chega, a gente já arrepia. Somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Pessoal, essa palavrinha somente tornou o item 3 também errado, porque o servidor estável, ele óbvio que terá uma certa prerrogativa no que tange a sua permanência no serviço público, mas ele poderá perder o cargo, ele poderá perder este cargo público através de sentença transitada em julgado. Ele poderá perder o cargo através de PAD, procedimento administrativo disciplinar, desde que seja ofertado a ele o direito, seja ofertado a ele contraditório e ampla defesa. Inclusive aqui, pessoal, a gente vai fazer um destaque que súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, é até redundante falar, mas a súmula vinculante que o Supremo editou, que diz que a ausência de advogado no procedimento administrativo não confere nulidade ao processo, não confere nulidade. O servidor ele tem o direito, mas se ele não constitui advogado, isso não torna o procedimento nulo, beleza? Então, olha, ele pode perder o cargo por sentença transitada em julgado, por procedimento administrativo e pela avaliação de desempenho. Pela avaliação de desempenho. A qual, lembra que eu falei aqui, ó, quando a gente viu que 3 anos automaticamente o servidor adquiriria estabilidade? Não. O parágrafo 4º, a gente fala da avaliação de desempenho, o artigo 41, parágrafo 4º, traz como obrigatório. Essa avaliação, ela é obrigatória. É uma avaliação obrigatória. Então, dentro dos ditames de lei complementar, aqui a gente vai precisar de uma lei complementar, se o servidor não atingir os critérios objetivos traçados nessa lei complementar, ele poderá perder o cargo ainda que estável. Então veja, a estabilidade, ela garante, ela dá ao servidor a possibilidade de permanência no cargo e dá a ele a prerrogativa de não ser tirado desse cargo por qualquer coisa. Mas não é só a sentença transitada em julgado. A gente também pode, o servidor também pode perder o cargo público dele através de processo administrativo e através de avaliação de desempenho. Beleza? Então, passando aqui, vamos para o próximo item. Ano 2016, a gente já deu uma andadinha aqui no ano 2016, Banca FCC, CEGEP Maranhão. Tentem resolver, pessoal, dá aquele pause no vídeo, tentou resolver a questão, resposta nas mãos, vamos lá. Aqui a letra correta, a letra C.
Então vamos lá, vamos ver o que a FCC trouxe para a gente. Os concursos públicos, opa, ele está falando de concurso público, não podem estabelecer discriminações em razão da idade dos candidatos. Veja, pessoal, aqui é interessante porque no concurso, geralmente de polícia, das polícias, a gente vê justamente essa limitação da idade. E o STF, ele já disse, é constitucional, é válido a limitação de idade, desde que as prerrogativas do cargo, as peculiaridades desse cargo, assim exijam, ok? Então, pode sim estabelecer discriminações em razão da idade dos candidatos, e se não, tornou o item incorreto. Letra B. Podem exigir dos candidatos exames psicotécnicos, de acordo com previsão estritamente editalícia. Opa! Vejam, pessoal, o STF, ele disse, ok, psicotécnico, ok, pode acontecer. Só que ele disse que, além de o cargo público exigir, além do cargo público, das atribuições daquele cargo, exigirem o exame psicotécnico, o STF, ele traçou 4 parâmetros. Primeiro, previsão legal. Previsão legal. Ele disse que tem que estar previsto em lei. Segundo, o STF disse, além de estar previsto em lei, deve haver a previsão em edital. O edital, que é o contrato, a lei do concurso, ele também deve trazer expresso que haverá o exame psicotécnico. Aí aqui é o que a gente chama de previsão editalícia. Isso aqui que é a previsão editalícia. E terceiro, ele fala em critérios. Ele fala em critérios objetivos. Ele disse que devem ser traçados critérios objetivos. Passei aqui. E por fim, em quarto, ele disse que deve haver a possibilidade de recurso na via administrativa. Então veja, o STF disse, ok, psicotécnico pode ser cobrado em determinados concursos públicos, a depender da natureza do cargo e das atribuições daquele cargo. Se o cargo realmente pedir que mostrar que há necessidade do exame psicotécnico, ele vai ter que observar 4 pontos. Primeiro, deve haver lei, previsão legal de psicotécnico, do exame psicotécnico para aquele cargo. Em segundo lugar, o STF diz que, além da previsão legal, o edital tem que trazer expressamente que haverá a etapa do exame psicotécnico naquele concurso. Em terceiro, devem ser elaborados critérios objetivos. O que seriam esses critérios objetivos, pessoal? Para não dar margem para subjetividade, para que haja ali uma decisão para um e uma outra decisão para um outro candidato. Então, para uniformizar, devem ser critérios objetivos. Beleza? E por fim, o STF diz que deve haver a possibilidade de recurso na via administrativa. São os 4 elementos que o STF aponta para que haja a possibilidade de exame psicotécnico no recurso. Só que vejam aqui, olha o que a questão disse.
A questão disse estritamente. Quando ela fala estritamente, ela está querendo dizer somente, exclusivamente, somente previsão editalícia. Somente não, pessoal. Letra B, errada. Ok? Aí ele diz aqui na letra C: podem levar em consideração como critério eliminatório a altura dos candidatos. Aqui eu dou... a gente fica assim, ri, mas ri às vezes até meio que de nervoso, porque é uma situação bem chata e constrangedora que aconteceu já com vários colegas de profissão, que hoje, graças a Deus, envergam a nossa farda da nossa briosa, mas que tiveram problemas com isso aqui. A gente sabe que a estatura no nosso estado, a estatura aí no estado do Amapá, ela tende a ser um pouco mais baixo do que o padrão nacional. Então, quando se cobram, quando a banca vem e cobra determinadas alturas, ou cobrava determinadas alturas, para entrada, para ingresso no serviço público, principalmente nos cargos militares, muita gente ficava de fora. Então, hoje já até mudou, com a mudança que houve na legislação, essa estatura deu uma diminuída, então já ajuda bastante gente, mas é justamente a nossa letra C, a letra correta, porque pode sim, pessoal, levar em consideração como critério eliminatório a altura dos candidatos. Mais uma vez, desde que o cargo em si, as atribuições dele levem a crer que determinada altura pode atrapalhar o desenvolvimento daquelas atribuições. Então, a depender da natureza do cargo e das atribuições daquele cargo, podem levar sim em consideração como critério eliminatório a altura dos candidatos. E vejam que ele fala aqui, ó, podem. Ele fala podem. Ele não diz que será, pode. Então ele deixa aberto, beleza? Letra C, letra correta. Letra D: não podem estabelecer cláusulas de barreira. Não podem, olha, ele disse, não podem, cláusulas de barreira voltadas a excluir do certame candidatos não atingidos por critérios eliminatórios. Igor, me explica direito isso daqui. Ó, deixa eu dar uma apagada aqui. Deixa eu ver se eu trouxe... Não trouxe outro slide. Deixa eu tentar dar uma apagadinha aqui, só pra gente explicar uma coisa aqui para vocês, beleza? Pessoal, essa parte de administração na Constituição, a gente vê muita coisa em administrativo, então às vezes aproveita aqui, aproveita lá também, ou se não aproveitar aqui, a gente torce para que seja aproveitado lá, que o examinador cobre. Mas veja, existe uma diferença entre aprovado e classificado. Aprovado e classificado. Há uma diferença. Qual a diferença, Igor? Ora, quando sai o edital, você tem... Deixa eu trazer aqui vocês. Quando sai o edital, ele traz lá critérios e notas, no caso percentuais mínimos de aprovação. Então veja, às vezes ele traz conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. E ele traz assim, ó, você tem que tirar tantos pontos em conhecimentos complementares e tantos pontos em conhecimentos específicos, pontos mínimos, pontuação mínima. Né? Às vezes alguns concursos trazem, você não pode zerar, no caso errar todas as questões de uma disciplina, porque senão você é eliminado. Veja, quando você consegue cumprir todos os mínimos exigidos, você cumpre todos os mínimos exigidos e você não é eliminado, automaticamente você está aprovado naquele concurso. Você está aprovado naquele concurso. No entanto, quando a gente fala em número de vagas, e principalmente quando o certame traz outras etapas, geralmente prova discursiva, alguns concursos como o da polícia, vai ter exame físico, TAF, exame psicotécnico, exame de saúde, veja que o edital delimita. Ele fala, às vezes, são 100 vagas e serão convocados 4, 5, 6 vezes o número de vagas para a próxima etapa. Então veja que você pode ser aprovado no concurso e ficar fora da nota de corte. Isso que é a nota de corte. São os caras que foram aprovados e que têm nota suficiente para entrar num outro
numa outra barreira. Essa cláusula de barreira seria o artigo, ou seria o ponto do edital que traça uma barreira, o embarreiramento. Você foi aprovado, você atingiu o mínimo para não ser eliminado, mas você não atingiu a pontuação necessária para te deixar numa determinada classificação para você ir para uma próxima fase. Então, o que a nossa questão quis dizer aqui, ó? Que não podem estabelecer cláusula de barreira voltadas a excluir do certame candidatos não atingidos por critérios eliminatórios. Opa, se eu não fui atingido por critérios eliminatórios, quer dizer que eu fui aprovado. Mas vejam, pessoal, pode sim haver cláusula de barreira, e essa cláusula de barreira, ela pode tirar os aprovados do certame, porque esses aprovados, embora aprovados, não foram classificados. Então, a gente, domingo, vai atrás não da aprovação, a gente vai atrás da classificação, porque não basta ser aprovado, a gente tem que ser aprovado dentro das vagas ou ali, pelo menos, dentro do cadastro reserva, ok? Só um adendo aqui rapidinho, a gente está falando de cláusula de barreira, e antes nós tínhamos cláusula de barreira, nós tínhamos a previsão em concurso e a cláusula de barreira eleitoral. Aqui no concurso tá ok, a gente já viu que pode. Antigamente, pessoal, eu falo antigamente, mas também não é tão longe assim, o STF ele tinha o entendimento de que não poderia haver cláusula de barreira eleitoral. A cláusula de barreira eleitoral, ela não podia acontecer. Beleza? Eis que veio uma lei e instituiu essa cláusula de barreira eleitoral. Uma lei veio e instituiu a cláusula de barreira eleitoral. Essa cláusula de barreira, ela trazia patamares mínimos para que os partidos alcançassem, para que tivessem direito à televisão, aquelas propagandas que passam, a televisão, direito no caso não seria radiodifusão, seria o direito de televisão realmente e o direito à participação do fundo eleitoral. Então veja, foi criada uma lei com uma cláusula de barreira que dizia, olha, o partido que não atingir essas determinadas faixas aqui, determinados números e percentuais, não terão direito ao tempo de televisão e à participação do fundo eleitoral. Aí veio o STF e disse, essa lei é inconstitucional. O STF veio e disse, essa lei é inconstitucional. Ok? O STF veio e disse, essa lei é inconstitucional. Aí, o Congresso Nacional, vou colocar aqui, ó, o Congresso Nacional foi e fez uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional justamente trazendo essa cláusula de barreira. Então, se antes não havia possibilidade de cláusula de barreira eleitoral, porque o STF tinha declarado inconstitucional. Hoje, atualmente, através de um processo que a gente chama de processo de ativismo legislativo, o legislativo refutando ali o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele cria uma emenda constitucional que permite, e hoje nós temos sim a cláusula de barreira eleitoral, ok? Então, vamos para a próxima questão. Tem mais algum item aqui? Opa, tem mais um item aqui. Então, letra D, errado. Letra E, podem ser disputados indiscriminadamente por brasileiros e estrangeiros. Opa, estrangeiros não, né, pessoal? Na verdade, o estrangeiro, ele pode concorrer a concurso público? Sim, dentro das previsões da lei. Vejam, aqui para o estrangeiro não é regra. Não é
regra. Aqui para o estrangeiro é exceção. E aqui a palavra indiscriminadamente por brasileiros e estrangeiros deixou a questão errada. Vejam, ele fala brasileiros, mas ele não diferencia natos e naturalizados. Então vejam, pessoal, aqui esse item E é interessante porque ele fala indiscriminadamente por brasileiros e estrangeiros. Veja que se ele tivesse tirado o estrangeiro e colocado indiscriminadamente por brasileiros natos ou naturalizados, a questão ela estaria certa. Por quê? Porque ele estaria cobrando a regra. A regra é brasileiro natos e naturalizados indiscriminadamente, salvo algumas previsões, algumas restrições legais. Diferente do estrangeiro, que não pode, salvo algumas exceções legais. Deu para entender? Voltando aqui então, passando, ano 2022, banca ITM da PMAP. Igor, o que é isso? Banca PMAP 2022? É, pessoal, vocês vão abrir a prova de vocês e vai estar lá, vai ser a terceira questão. A terceira questão de constitucional aqui da banca Igor Tadeu Muniz, beleza? Eu formulei essa questão porque é um item, pessoal. Deixa eu falar para vocês. É um item que está recente, mas não tão recente. E há uma possibilidade muito grande da banca querer fazer uma pegadinha com vocês. Então eu tentei criar aqui uma questão até de um nível um pouquinho mais elevado, exigindo a interpretação de vocês. Eu não acredito que a banca vá pesar a mão, cobrando conteúdos assim demasiadamente difíceis ou complicados, mas eu acredito muito que ela vai trabalhar com o poder de interpretação do candidato dentro de assuntos medianos, beleza? Então eu trouxe a questão, tentem resolvê-la, ok? Vamos dar um tempinho aí para vocês, pausaram o vídeo, voltou, vamos lá. Aqui a nossa letra E, a letra correta. Então veja, pessoal, vamos lá ler Tício e Mévio, importei eles lá do direito penal. Aqui agora são cidadãos de bem, pessoal. São cidadãos de bem, formados em enfermagem. São formados em enfermagem. Sendo que Tício é sargento da área de saúde da Marinha do Brasil. Tício, ele é sargento da Marinha. Enquanto Mévio é oficial médico do bombeiro. Olha, o Mévio, além de enfermeiro, ele também é médico. Mévio é oficial médico do bombeiro militar do estado do Amapá. Então, Mévio, ele é médico do CBM do Amapá. Beleza? Veja, Tício da Marinha, Mévio do Corpo de Bombeiros. Diante das informações, é correto afirmar que, por serem carreiras de dedicação exclusiva, isso aqui é verdade, tanto Tício quanto Mévio não poderiam acumular cargos públicos. Pessoal, aqui está o erro. Sabe por quê? Até pouco tempo, realmente era assim. Mas nós tivemos, pessoal, duas grandes e importantíssimas emendas constitucionais para as áreas militares. A Emenda Constitucional 77 de 2014 e a Emenda Constitucional 101 de 2019. Vejam, lembra que eu falei que é atual, nem tanto, mas ainda é atual? 2019 nós temos aí 2 para 3 anos, beleza? Então veja, o que trouxe de novo a Emenda Constitucional 77 de 2014? Ela diz que os militares profissionais de saúde das Forças Armadas vejam, Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles poderiam acumular
eles podem acumular conforme a linha C do inciso 16 do artigo 37. Deixa eu apagar aqui, emenda 101 de 2019. De 2019. Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz a lei? Vejam. Cadê o artigo? O artigo 142, pessoal, das Forças Armadas. Vejam, já está bem aqui, ó, redação dada pela Emenda Constitucional 77 de 2014. Os incisos 2 e 3 e o inciso 8 foram alterados pela Emenda 77 de 2014. O que mais nos interessa, pessoal, o inciso 2. Vejam, o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público... Opa, olha isso aqui, ó. Posse em cargo ou emprego público. Então aqui abrange tanto a administração direta quanto também a administração indireta com os empregos públicos, beleza? Civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva. Então veja, o militar em atividade que acumular cargo será transferido para a reserva, salvo a nossa linha C. Salvo a linha C. Significa que o militar das Forças Armadas, ele poderá acumular o cargo do 37.16 e a linha C. Aí a gente vai lá. O artigo 37. O artigo 37, 16, a linha C diz: 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ok? Então vejam, trazendo de volta para cá, o nosso item 1, a nossa letra A, por serem carreiras de dedicação exclusiva, tanto Tício quanto Mévio não poderiam acumular cargos públicos. Mentira! A gente já viu que pelo Tício poderia sim, porque ele é sargento da área da saúde da Marinha do Brasil, que é Forças Armadas. Da área de saúde, ele poderia sim acumular mais um cargo de saúde. Beleza? Que seja regulamentado, que seja um cargo privativo da área da saúde, regulamentada por lei. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha. E o Mévio? Será que o Mévio poderia? O Mévio é oficial médico do bombeiro. Ele é militar estadual. Veja que agora eu já não estou mais na emenda 7714. A emenda 7714, ela tratou somente dos militares das Forças Armadas. Aqui, a 111.19 vai tratar dos militares estaduais. E o que essa emenda 101 fala? A emenda 101, ela diz que aos militares dos estados aplica-se o previsto no artigo 37.16 e as suas alíneas A, B e C. Então ele só fala lá da CR de 88. Então ele diz que se aplica aos militares dos estados o artigo 37.16 da Constituição de 88. Vamos dar uma olhadinha o que diz aqui o artigo 37. A gente já viu a linha C. O artigo 37, inciso 16, diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Aí ele traz, exceto
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, o que diz aqui no inciso 11, o teto, ok? A remuneração e o subsídio vai falar sobre, o inciso 11 vai falar sobre o teto do funcionalismo público, poderá acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico e de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Beleza? Olha o que o nosso item B aqui da nossa questão disse. Tício e Mévio, olha que interessante, havendo compatibilidade de horários, poderiam acumular outros cargos públicos, como, por exemplo, mais 2 cargos de professores públicos. Vejam, pessoal, aqui muito cuidado. Olha o que eu coloquei para vocês aqui, ó. Primeiro que o Tício, ele não pode acumular cargo de professor. Ele só vai poder acumular outro cargo da área da saúde. Somente outro cargo da área da saúde. Mas ainda que ele pudesse, vejam, como por exemplo, mais 2. Ou seja, é o de sargento da Marinha e o de oficial do bombeiro com mais 2 cargos de professores. Fariam 3 cargos. Está errado. Ainda que o Tício pudesse acumular cargo de professor, eu coloquei aqui, olha, mais 2 cargos de professores. Não são 2 cargos, são mais 2 cargos de professores. Item errado. Beleza? Letra C. Havendo compatibilidade de horários, ok. Somente Tício poderia acumular outro cargo público, pois apenas os militares das Forças Armadas possuem essa prerrogativa. Pessoal, material desatualizado pode levar o aluno a errar essa questão. Porque ele fala assim, opa, realmente, só tem a emenda 77 de 2014. Ó, só tem a emenda 77 de 2014 e ela só fala dos militares das Forças Armadas. Mas ele não se atentou para a emenda constitucional 101 de 2019, que estendeu também aos militares estaduais. Letra C errada e uma letra C perigosíssima para um material desatualizado para o aluno errar, beleza? Letra D. Havendo compatibilidade de horários, somente Mévio poderia acumular outro cargo público, pois apenas os militares estaduais possuem essa prerrogativa. A gente acabou de ver que os 2 possuem e os 2 via emenda constitucional. E aqui a nossa letra E, a nossa letra correta, havendo a compatibilidade de horários, ok. Tício poderia acumular somente outro cargo privativo de profissional da saúde regulamentado por lei. Vejam, pessoal, a gente vê o somente e quer marcar errado, né? Mas aqui tá certo. A gente viu que os militares das Forças Armadas, eles só podem acumular outro cargo público previsto ali na linha C. Os militares profissionais da saúde podem acumular outro cargo conforme a linha C, que permite o acúmulo de 2 cargos privativos de profissionais da saúde regulamentados em lei. Então, realmente, para o Tício, somente outro cargo específico da área da saúde regulamentado por lei. Diferentemente aqui do Mévio, enquanto a Mévio seriam estendidas todas as possibilidades de acumulações previstas para os servidores civis. Ok? Todas as possibilidades de servidores civis estendidas previstas para os servidores civis. Aqui, ok. Pessoal, aí vocês podem perguntar assim, Igor, mas ele não vai poder acumular 2 cargos de professor, porque ele não é professor lá. Vejam, pessoal, é estendida a ele a possibilidade, mas não significa que ele será. De repente, se dentro da polícia nós tivermos um cargo de professor, de repente um quadro específico para docentes em algum estado ali, esse professor ele poderá acumular outro cargo de professor. Bem como um cargo técnico que exige um conhecimento específico em determinada área com outro cargo de professor. Então, embora nessa situação ele não vá poder ocupar 2 cargos de professores, porque ele já tem um cargo de oficial médico, a ele é estendido também. Ser estendido não significa que ele vai poder, mas a ele é dado se ele se ajustar. Se ele tiver um cargo, por exemplo, dentro da corporação
de docente, ele poderá acumular outro cargo de professor. Beleza? Passando aqui para a nossa próxima questão, próximo item, 2018 FCC, CLDF. Eu trouxe aqui mais tranquilinha essa questão, por ser uma questão da FCC um pouco mais recente, inspetor de polícia legislativa da Câmara Legislativa do DF, uma remuneração extremamente alta, um ano não tão longínquo e uma questão em tese um pouco tranquila, mas que exige aqui do aluno uma boa interpretação. Veja, a previsão constitucional da polícia do legislativo, decorre diretamente do princípio, da separação. Veja, aqui a gente já começa a ver, ó, da separação vertical dos poderes. Tentem resolver aí, pessoal. Tentem resolver. Pausou o vídeo, resolveu, questão na mão. Vamos lá para a resposta? Opa, letra B, da separação horizontal dos poderes. Veja, letra A, o que a letra A diz? Ele diz assim, ó, da separação vertical dos poderes. Pessoal, lembra lá que o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, eles são independentes, e harmônicos entre si. Pessoal, independentes e harmônicos. Eu pergunto, há hierarquia entre os poderes? Há hierarquia? Não, pessoal, não há hierarquia. Se não há hierarquia, eu não tenho que falar em vertical. Não é vertical. Essa separação dos poderes, independentes e harmônicos, é uma separação horizontal. Essa separação horizontal que dá o status de independentes aos poderes, o status de independência aos poderes, garante a auto-organização desses poderes, onde o poder legislativo poderá constituir a sua polícia legislativa conforme as suas necessidades. É uma separação horizontal dos poderes. Nada a ver com separação temporal. Letra A errada, não é vertical, é horizontal. Letra C não é temporal dos poderes. Os poderes eles são independentes e harmônicos a todo o tempo, desde o início da Constituição. Aqui, ó, do Estado Democrático de Direito. Vejam que o Estado Democrático de Direito, como nós dissemos no vídeo anterior, ele é um regime político em que volta-se os olhares para os anseios da população. Esse Estado Democrático de Direito, ele vai ser um Estado com um ordenamento voltado para a população, para os anseios da sociedade. A gente vai buscar aqui a democracia, a coisa do povo, para que o povo tenha os seus direitos e as suas prerrogativas, os seus direitos fundamentais, não só tutelados, como garantidos pelo Estado. Beleza? E letra E, da separação social dos poderes. Aqui brincou a banca. Letra B, gabarito correto. Beleza? Passando aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, pessoal. Uma coisinha chamada sistema de freios e contrapesos. O que seria o sistema de freios e contrapesos, denominado checks and balances? Checks and balances, sistema de freios e contrapesos, representa justamente a harmonia entre os poderes. Vejam, o que seria então o sistema de freios e contrapesos? Nós temos três poderes. Na verdade, o poder ele é um.
O poder estatal, ele é uno, mas ele é subdividido em centros de competência para que sejam melhor geridos. A gente tira da mão de um único ente para descentralizar, para que haja uma mútua fiscalização, para que assim a gente atinja uma maior eficiência e eficácia nas atitudes e no desenvolver político da nossa sociedade. Beleza? Por exemplo, é um movimento que a própria nova lei de licitações ela trouxe. É um dos princípios da nova lei de licitação, por exemplo, você ter a descentralização, não dar na mão de uma pessoa só competências de altíssimo grau de altíssimo grau de responsabilidade. Você descentralizar essas competências sensíveis. A mesma coisa seria aqui nos poderes. Então, quando eu falo de um sistema harmônico, eu estou falando de um sistema em que todos os seus elementos eles giram de forma harmônica. Eles dançam a mesma dança. Então, quando um poder quer se desgarrar desse sistema harmônico, trazendo, portanto, uma desarmonia para o sistema, os outros dois poderes possuem mecanismo para freá-lo. Esse mecanismo de freio significa um mecanismo de impedir que esse sistema harmônico entre em desarmonia. Passando essa explicação filosófica, o que isso significa na prática? Ora, determinados atos, os atos mais sensíveis da sociedade, eles vão depender da manifestação de dois ou mais poderes. Um exemplo bem atual, certo? Um exemplo bem atual e que de repente pode vir aí na prova de vocês é a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos que para a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um membro do Poder Judiciário, nós temos a indicação deste membro do Judiciário pelo Presidente da República, que é membro do Poder Executivo. Já tem dois poderes. Mas calma, porque o Poder Legislativo também entra na brincadeira quando o Senado é responsável pela sabatina desse membro do Poder Judiciário indicado pelo Poder Executivo. Ora, para a escolha de um membro de um dos poderes, nós tivemos o envolvimento dos outros dois poderes. E assim são vários outros exemplos. O presidente da República, como chefe do Executivo, ele deve prestar contas ao Poder Legislativo. Veja, um poder fazendo o controle do outro. Ao passo que o Poder Legislativo, o seu orçamento, o seu planejamento orçamentário, ele vai ser repassado ao Poder Executivo. Então a gente vê a influência rotineira e corriqueira de um poder no outro com previsões constitucionais. Por isso que eu não posso dizer que nenhum poder ele manda mais do que o outro, porque também nós temos aqui, conforme nós vimos na aula passada, a divisão, a repartição de competências. Cada poder tem a sua competência e cada poder ele tem as suas prerrogativas e os seus deveres, um par com o outro, justamente para que a gente mantenha a harmonia do sistema. Então, o poder, ele quis se desgarrar, quis desvirtuar os princípios básicos da sociedade e da organização política do Estado. Os outros dois poderes têm mecanismos de freá-lo e dizer, ei, volta para cá. Beleza? Então a gente vê, por exemplo, o judiciário o tempo inteiro dizendo, olha, é inconstitucional, agride a Constituição, agride a norma, o princípio tal. É o judiciário intervindo nos atos dos demais poderes, tanto no do Poder Legislativo quanto no do Poder Executivo e vice-versa. Beleza? Sistema de freios e contrapesos, só para a gente ter uma noção de como funciona essa máquina, esse sistema estatal. Beleza? Voltando para cá para a tela, mais uma questão no que concerne a súmula vinculante. Pessoal, tema quente. Aqui, ó, dentro de Poder Judiciário, dentro de organização dos poderes, o sistema de freios e contrapesos vai servir para vocês entenderem algumas coisas, ok? Mas esse tema aqui, súmula vinculante, poderá estar na sua prova. Poderá fortemente estar na sua prova. Beleza? Eu apostaria numa questão
sobre súmula vinculante, até porque a súmula vinculante nos remete, por exemplo, ao tema também atual do ativismo judicial, em que, felizmente ou infelizmente, a depender da posição de cada um, o Supremo Tribunal Federal e alguns outros órgãos do Poder Judiciário têm manifestado recorrentes intervenções dentro dos outros poderes, mas isso de repente, infelizmente, porque há uma desarmonia, ok? Mas discussões à parte acerca do ativismo judicial, a gente tem a súmula vinculante como uma previsão constitucional. Então vamos lá, tentem resolver. Tentaram resolver, vamos ver a resposta? Resposta letra B. E a gente vai já ver item por item agora. No que concerne a súmula vinculante, prevista na Constituição, vou colocar de novo aqui, pessoal, para vocês não esquecerem. Prova. Isso aqui é importantíssimo para a prova. Importantíssimo para a prova. No que concerne a súmula vinculante, prevista na Constituição Federal, ok, ela tem previsão constitucional, está correto que se afirma em, ele quer o correto. Pessoal, uma pausa aqui para a gente tratar de uma coisa importante. Não basta ter o conteúdo. A gente precisa saber fazer prova. Nós precisamos saber fazer prova. Não é aprovado no concurso quem detém mais conhecimento. É aprovado no concurso quem melhor sabe fazer prova. E dentre outros fatores também, ok? Mas por que eu estou falando isso? Atentem-se. Pessoal, leitura atenta, item por item. Não percam nenhuma palavra, porque uma palavra que você perde pode te custar uma questão. Então tenham foco, vejam as questões, veja o comando da questão, grifa, vá fazendo uma leitura interpretativa do comando da questão, para que vocês já tenham uma ideia e consigam assimilar da melhor forma o que o examinador está pedindo para vocês. Há um movimento em que o examinador ele tenta dificultar a prova e por vezes ele torna essa prova confusa. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada. Beleza? Voltando para cá, olha o que ele fala. Por isso que eu destaquei para vocês, ele quer o correto, mas às vezes essa palavrinha vem aqui, ó, no lugar de correto, vem incorreto. Aí o camarada não lê e passa direto, e a primeira questão é uma questão correta. Nunca a incorreta vai ser a letra A. Para já deixar o cara ali, opa, tá correto e já marcar. Beleza? Mas não é a letra A aqui não. Quem já viu que é a letra B. Voltando então para cá. Será aprovada quem? A súmula vinculante, mediante decisão de 1/3 de seus membros. Pessoal, infelizmente, decoreba de lei, mas eu quis trazer aqui para vocês, porque se cair vocês não vão errar. Não é 1/3, são 2/3 dos seus membros, beleza? Trata-se da porcentagem 2/3 dos seus membros. 2/3 dos membros do STF para que seja aprovada uma emenda constitucional. Ok? Pessoal, uma coisa interessante também. Lá na parte de legislativo, ele traz ali os quórums. Aqui ele traz 2/3. Se na questão ele falar que 10 ou 9, por exemplo, ele joga um pouco a mais. Ele fala 9 ministros votaram a favor de determinada norma. Ou então, se às vezes ele coloca uma outra porcentagem. Por exemplo, imagina se ele coloca lá 7/8 dos ministros. Opa, 7/8 aqui a gente vai ver que é maior do que 2/3. 7/8 é maior que 2/3. Então, se 7/8 votou a favor, essa súmula também foi aprovada. Só esse cuidadozinho aí que às vezes o examinador pode querer pegar vocês nisso aí, beleza? Então a gente já viu que são 2/3. A partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. É isso aqui mesmo, pessoal. Letra de lei, a gente vai já lá no artigo para a gente conseguir dar uma visualizada nisso aqui, mas é exatamente isso. A partir da publicação em imprensa oficial, terá efeito vinculante. Beleza? Eu vou já tratar com vocês o que é esse efeito vinculante e quem de fato está vinculado a ele. Beleza?
cancelamento de súmula não poderá ser provocado por partido político com representação no Congresso Nacional. Errado, pessoal. Esse não aqui torna o item errado. Poderá. A gente vai já ver os legitimados. Beleza? Vai ver lá na norma. Legitimados. De antemão, eu digo para vocês que são os mesmos os mesmos legitimados do controle concentrado. Os mesmos legitimados para interpor, para dar início ao controle concentrado, são os mesmos que poderão aqui propor cancelamento, revisão ou até propor uma súmula vinculante. Beleza? Letra D. Já viu que está errada a letra C, errada a letra A. Letra D. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula, opa, aqui eu estou indo contra a súmula, caberá reclamação, perfeito, pessoal, caberá reclamação, opa, mas não é o Superior Tribunal de Justiça. Ora, se a súmula vinculante, a competência exclusiva do STF, a reclamação deve ir para o STF. Beleza? Então não é ao STJ, letra D errada. Letra E. A revisão de súmula não poderá ser provocada pelo Procurador-Geral da República. Mais uma vez, rol dos legitimados, a gente vai já ver agora. Beleza? Então, olha isso aqui, pessoal. Vamos dar primeiro uma olhadinha aqui na lei para a gente já ter uma noção do que a gente está tratando, beleza? Artigo 113. Aqui, ó. Não, 103. Pronto. Artigo 103A, pessoal. O Supremo Tribunal Federal, vejam, o STF, poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão, lembra lá que eu falei, ó, 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aqui é uma grande polêmica. Lembram lá, por exemplo, da súmula vinculante número 11, foi logo após o caso de determinado banqueiro lá, não tinha reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, mesmo assim foi aprovada a súmula. Mas aqui na letra da lei diz que deve haver reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Aprovar súmula, então o Supremo poderá aprovar súmula que a partir de sua publicação, olha lá que eu falei, na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Vejam, aqui que eu vou tratar com vocês ali, ó. Demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual, municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Ok? Vamos ler o resto aqui para a gente ir para ali para explicar. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários. Aquilo lá, pessoal, qual a função da súmula? A função da súmula deveria ser dirimir o conflito de determinadas controvérsias. Dirimir essas controvérsias através de uma decisão da Suprema Corte que aponta um melhor caminho a ser seguido, beleza? E que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. Vejam aqui, ó, que ele fala aos demais órgãos. Quando ele fala aos demais órgãos, ele se exclui. Então a gente vai já ver isso ali. Aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. Beleza? Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Lembra que eu falei para vocês do controle de constitucionalidade? Esses caras estão bem aqui, ó, no artigo 103. Quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade? O presidente da República,
a mesa do Senado, mesa da Câmara. Vejam que não é o presidente do Senado, não é o presidente da Câmara, não é o presidente do Congresso Nacional, não é a mesa do Congresso Nacional. Trata-se da mesa do Senado e mesa da Câmara dos Deputados. Beleza? A mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, aqui o DF no seu papel estadual, o governador de estado ou do Distrito Federal, o PGR, lembra lá, olha aqui a questão trouxe o PGR dizendo que ele não poderia, ele pode. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui cuidado que é Conselho Federal, não é seccional, não é Conselho Estadual, é o Conselho Federal da OAB. Partido político com representação no Congresso Nacional, também tinha lá no nosso item, e ele trouxe como não podendo suscitar a mudança da súmula vinculante, ele pode. E aqui, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados para a ADI, para o controle de constitucionalidade, e que também fazem as vezes dos legitimados para que seja provocada essa aprovação, revisão ou cancelamento de súmula. Beleza? Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação. Veja, pessoal, contrariar decisão que contrariar a súmula ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que julgando-a procedente anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Beleza? Voltando então para cá, para a tela, a gente vai tratar aqui, ó, súmula vinculante. Aqui a súmula vinculante, a gente vai falar de forma redundante, que ela é do STF, mas é para fixar, beleza? Súmula vinculante. Se eu falo em súmula vinculante, é óbvio que vai ser do STF. Igor, mas o STJ, o TST, o TSE também tem súmulas. Sim, pessoal, as demais súmulas, elas são de caráter orientativo. Elas não são vinculantes. Vinculantes somente as feitas por esse processo aqui do Supremo Tribunal Federal, beleza? E elas vinculam, veja que ele fala lá, ó, elas vinculam, as súmulas vinculantes vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração direta e indireta, aqui entra empresa pública, sociedade de economia mista, as autarquias e as autarquias direta e indireta e as fundações públicas e privadas, administração direta e indireta, ou seja, a administração indireta como sendo as autarquias, as fundações públicas ou privadas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. E olha o detalhe, pessoal, federal, estadual ou distrital e municipal. Todas as esferas estão vinculadas. Aí a gente vai para o primeiro destaque. Primeiro destaque. Exceção. Primeiro destaque na exceção, o próprio STF. O próprio STF não está vinculado. Segundo destaque, legislativo não foi citado. O legislativo também não está vinculado. Mas aqui cuidado, pessoal. Qual o poder legislativo? O poder legislativo da União. Quem seja o Congresso
nacional, na sua função legiferante. Na função legiferante do Poder Legislativo da União, leia-se Congresso Nacional, CN não está vinculado. Então, não estão vinculados. Eu vou mudar aqui a cor da tinta. Não estão vinculados. O STF e o Poder Legislativo da União, leia-se Congresso Nacional, na sua função legiferante. Por que isso, pessoal? Vou trazer vocês para cá. Vejam, o STF ele não tem a possibilidade de cancelar, rever, modificar a súmula, então não tem necessidade de ele também, já que é ele quem faz o processo, e há processo específico para essa mudança, para essa exclusão da súmula vinculante. Bem como o Congresso Nacional, como ele tem o poder legiferante em suas mãos, de criar as leis, de criar as normas, ele não poderia, o Congresso Nacional não poderia estar vinculado às súmulas vinculantes, porque senão nós poderíamos ter o efeito fossilizante. O nosso ordenamento poderia estar fossilizado. O que seria isso? Fossilizado de fóssil, ou seja, de calcificado, de dado a ele um revestimento quase que impossível de quebrar. Então, o nosso ordenamento ele tenderia a ficar desatualizado e não acompanhar a evolução da sociedade. Então, para que não haja essa estagnação das normas, a gente tem aqui a previsão de que o STF não está vinculado, porque tem rito próprio para mudança, exclusão e solicitação, por exemplo, de verificação de súmula vinculante, ao passo que o Legislativo também não. Porque se uma norma é editada, inclusive o Congresso Nacional pode editar uma norma contrária à súmula vinculante, e essa norma terá prevalência sobre a súmula vinculante, porque é função típica do Poder Legislativo, a função legiferante. Beleza? E, Igor, e as Assembleias Legislativas? Elas estão submetidas a essa súmula vinculante? Elas estão. Porque a gente está falando de âmbito estadual e a gente está falando do Supremo no âmbito federal. Então, o Supremo, as súmulas vinculantes, ela abarca os três níveis de federação, requisitando a aula passada, os 3 níveis de federação, qual seja União, Estados, DF aqui no meio também, e municípios. Ela abarca todos esses três estamentos federativos. Então, as Assembleias Legislativas, elas não têm o condão, o poder de mudar na esfera federal, tão somente na esfera estadual. Então, necessitam verificar e estão vinculadas às súmulas vinculantes. Diferentemente do Congresso Nacional, na sua função legiferante, que tem predominância nessa função legiferante sobre as súmulas vinculantes. Beleza? Passando aqui. Compete ao presidente da República extinguir por meio... Ih, já foi a resposta? Ih, já veio com a resposta aqui. Já veio com a resposta, pessoal, foi mal. Então, ó, compete ao presidente da República extinguir por meio de decreto cargos públicos vagos, desde que autorizado pelo Poder Legislativo. Compete ao presidente da República, vamos lá, extinguir por meio de decreto, ok. O quê? Cargos públicos vagos, ok. Desde que autorizado pelo Poder Legislativo. Pessoal, desde que autorizado, não precisa dessa autorização. Letra A errada. Ele pode fazer sem autorização, a gente vai já ver lá na lei. Letra B, celebrar atos internacionais, até aqui ok. Incorporando-os ao direito brasileiro. Não, pessoal, não é o Poder Executivo que faz, aqui é o Congresso Nacional. Vejam, mais uma vez, aqui ó, o sistema de freios e contrapesos. O presidente, chefe de Estado, assina, que também é o chefe do Poder Executivo,
incorporando-o ao direito brasileiro. Lembra lá a diferença? Chefe de Estado e chefe de governo? Ó, que interessante. O presidente, quando ele assina, celebra um tratado, um ato internacional, ele está representando ali, ele é a figura de chefe de Estado. Beleza? Letra B, também errado. Letra C, conceder indulto. Opa, que tema quente, ó. Conceder indulto, desde que ouvido os órgãos especializados. Pessoal, aqui o examinador foi extremamente maldoso. Olha só. Desde que não. O presidente, ele pode conceder. Deixa eu mostrar aqui para vocês logo. Vamos ver aqui. Ó, o artigo 84, inciso 6, fala assim: poderá o presidente dispor mediante decreto. Esse decreto, pessoal, é um decreto que a gente chama de decreto autônomo. O decreto autônomo, o STF já disse que ele é um ato normativo primário. Beleza? Ou seja, ele tem força de lei. Igor, o que é esse ato normativo primário? Lá naquela famosa pirâmide de Kelsen, nós vamos ter aqui a base, o segundo nível, o terceiro nível e aqui a nossa CR. A nossa CR é de 88, as nossas normas constitucionais. E aqui em cima, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e que tenham passado pelo rito de emenda constitucional. Aqui no segundo, nós temos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos anteriores à emenda constitucional (45) de 2004 e pós que não seguiram o rito de emenda constitucional. E aqui, pessoal, estão os atos primários, atos normativos primários, e aqui os secundários. Você vai ter aqui no primário decreto e aqui embaixo decreto. Veja que aqui o decreto autônomo, nós teremos o decreto autônomo e os decretos legislativos aqui. Ao passo que aqui embaixo nós teremos o decreto regulamentar. Vejam que o decreto regulamentar é aquele criado para regulamentar uma lei, uma outra norma que está acima. Uma outra norma que já está acima na pirâmide de Kelsen. Essa norma regulamentar, esse decreto regulamentar, vem dar contornos a uma lei. Diferente do decreto autônomo, que ele sozinho tem status de lei, por isso que é um ato normativo primário. Beleza? Esse decreto que nós estamos tratando aqui do presidente, ele é um decreto autônomo. Esse decreto aqui, ó, ele é um decreto autônomo, considerado pelo STF um ato normativo primário. Então, o que o presidente pode dispor mediante decreto? Sobre a organização e funcionamento. Olha aqui a função administrativa. Lembra lá da autonomia FAP? Financeira, administrativa e patrimonial. Aqui nós temos a autonomia FAP também, ó. A autonomia administrativa de organização e funcionamento da administração federal. Está falando do Poder Executivo Federal. Quando não implicar, aqui é uma restrição. Quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão. Veja, ele fala criação, extinção de órgão público. Desde que não haja aumento de despesa, criação ou extinção de órgão. Beleza? Letra A. Letra B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, se estiverem vagos, ele pode extinguir funções ou cargos públicos.
Veja que ele não pode criar. Criar ele pode? Não. Ele não pode criar, apenas extinguir, e desde que esteja vago. Estando vago, ele pode extinguir função ou cargo público. Nunca poderá criar nem extinguir órgãos mediante decreto. Órgãos são criados e extintos por lei. Órgãos são criados e extintos por lei. Então aqui ele fala conceder indulto. A gente vai já ver aqui de novo. Vamos lá. Ó, pessoal, aqui teve o caso agora, recente, do presidente da República. Aqui, sem viés político algum, a gente vai tratar o assunto de forma estritamente jurídica. Nós temos aqui a graça no sentido amplo. A graça no sentido amplo, eu posso chamar de gênero, comporta algumas espécies. Dentre elas, a graça e o indulto. Aqui a graça é em sentido estrito e o indulto. Vejam que a graça e o indulto, elas serão concedidas pelo presidente da República. Presidente da República. Qual a diferença das duas então, Igor? A graça, ela é individual e o indulto, ele é coletivo. E nós temos uma terceira figura chamada anistia. A anistia, ela também é uma espécie de graça, essa graça lato sensu no sentido amplo. Só que ela é oferecida pelo poder legislativo federal. Ok? Só para a gente diferenciar os institutos. Graça e indulto, aqui é o perdão presidencial. Aqui a gente está falando de perdão presidencial e aqui o perdão do Congresso Nacional. Ok? É só a gente lembrar da lei da anistia. Quando eu falo em lei, eu estou falando em poder legislativo. Graça e indulto pelo presidente da República. Ok? Só que qual a diferença, pessoal? Aqui ele fala que conceder indulto compete ao presidente da República? Ok, compete. Indulto compete ao presidente. Mas esse desde que não é desde que, pessoal. Ele pode conceder indulto e quando necessário, ou seja, não é sempre, ouvirá os órgãos especializados. Beleza? Então aqui a letra C errada, a letra D. Alterar por meio de decreto, ok. A estruturação de órgãos. Veja, ok, pessoal, tá certo. Igor, você falou que órgão não se cria nem se extingue por decreto. E é verdade, pessoal. Órgãos não são criados nem extintos por decreto. Mas não foi o que a questão falou. O que a nossa questão fala, vejam aqui comigo, é estruturar. E é óbvio que o presidente pode estruturar porque ele tem autonomia. O poder executivo, ele possui autonomia para estruturar a sua organização. A gente vai já ver lá na Constituição, isso vai ficar mais claro. Mas ele pode sim estruturar os órgãos, letra D, correto. Beleza? E letra E, atestar a existência das leis, e isso quem faz realmente é ele, atesta a existência da lei, que faz por meio de sua publicação. Deixa eu apagar aqui para não ficar. Por meio de sua publicação? Não, pessoal. Não é pelo meio da publicação, mas essa existência ela é dada por meio da promulgação. Ok? É a promulgação quem atesta a existência dessa lei. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui na norma? Ó, artigo 84, vamos lá.
Aqui, ó. Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros, exercer, trará. Quando a gente vem aqui no inciso 6, a gente fala de dispor mediante decreto. Nós já vimos que esse decreto é o famoso decreto autônomo, diferente do decreto regulamentar, pois o decreto autônomo ele é ato normativo primário, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como ele se diferencia do decreto regulamentar, que tem somente o condão de explicar, de explanar uma lei. Beleza? Letra A. Organização e funcionamento da administração. Veja, pessoal, organização e funcionamento da administração federal. Ora, a administração federal, ela é composta da administração direta e indireta. E na direta, por meio da desconcentração, nós temos a criação de órgãos. Então, ele organiza o funcionamento dos órgãos da administração federal. Ok? Quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Letra B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Ok? Olha aqui, ó. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Celebrar tratados. Olha, ele quem celebra. Mas olha, pessoal, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Não é ele que referenda. Quem referenda é o Congresso Nacional, sistema de freios e contrapesos. Chefe do Poder Executivo celebrando o tratado, aqui na figura de chefe do Estado, sujeito ao referendo do Congresso Nacional, Poder Legislativo. Decretar o estado de defesa e estado de sítio, decretar e executar a intervenção federal. Bem aqui, pessoal, ó, conceder indulto e comutar penas. Aqui, pessoal, que é o X da questão, ó, com audiência, se necessário. Não é desde que vincula todas as possibilidades deveriam passar por audiência. E diferente do que a lei fala, com audiência, aqui se necessário, ou seja, não ter audiência é a regra. Se necessário, nós temos a exceção, que é a audiência dos órgãos instituídos em lei. Ok? Voltando aqui para os nossos slides. Dispor mediante. Tem mais uma? Tem mais uma. Ó, segundo jurisprudência vinculante, tentem resolver aí, pessoal. Ó que interessante, a gente acabou de ver o que é súmula vinculante, agora a gente está vendo jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal. Beleza? Vamos para a letra correta? Resposta? Pausaram aí, voltou. Letra D. Ó, segundo jurisprudência vinculante de quem? Do STF. Aqui fala do ensino religioso. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ordem social é leitura da lei. Ordem social é leitura da lei. Não tem o que fazer. Eu trouxe aqui uma questão interessante que quando cai foge à lógica. O que eu faço quando eu vou estudar determinado assunto? Quando eu preciso requisitar o meu cérebro para arquivar determinados assuntos, eu tento fazer isso de forma inteligente. Como? Eu pego tudo aquilo que é, como eu posso falar, que é dentro de um raciocínio lógico aceitável e que se eu ler eu vou pela lógica e acerto, dentro de uma caixa e um patamar. E tudo aquilo que me soa estranho, que vai me causar estranheza se eu ler numa prova e nunca tiver lido, eu tento dar uma ênfase para isso, anoto e reviso mais essa parte. Porque a tendência de cair e eu ir pela lógica e errar é maior. Ok? Então eu trouxe uma questão aqui, mais ou menos nesse sentido para vocês. Beleza? Vamos lá para ela? Ó, segundo jurisprudência vinculante do STF, o ensino religioso. Quando a gente fala em ensino religioso, isso pode causar muita dúvida na gente, porque a gente sabe que o Brasil é um estado laico. Ok? Letra A, olha o que ele diz. Poderá ser ofertado, quem? O ensino religioso. Poderá ser ofertado, de forma laica, nas escolas públicas. Ok. E deverá
e deverá ser ofertado de forma confessional em escolas privadas. Aqui está errado, pessoal. Não há obrigatoriedade de assim ser feito nas escolas privadas. Pode ser ofertado tanto na pública quanto na privada de forma laica, ou seja, não ser voltada para uma religião, mas sim trazer aqueles conceitos universais, desatrelados de qualquer convicção religiosa, ok? Então pode ser tanto na pública quanto na privada. A letra B está errado porque, vamos ver, deverá ser ofertado de forma laica nas escolas públicas e poderá ser ofertado de forma confessional em escolas privadas. Pessoal, mais uma vez, esse deverá de forma laica nas escolas públicas está errado. Aqui, pessoal, ó, uma chance muito grande do candidato ter marcado essa questão. Porque ele fala, opa, o Estado é laico, então realmente deve ser ofertado de forma laica. Nas escolas públicas, de forma laica, mas se na escola privada ele quiser, ó, poderá ser de forma confessional. O que significa esse confessional, pessoal? É seguindo alguma linha religiosa, beleza? Alguma religião em si. Letra C. Deverá ser ofertado de forma laica em escolas públicas ou privadas? Não. A gente já vai ver que pode sim ser em forma confessional. Inclusive receber subsídios do governo em escolas confessionais. Pode, Igor? Pode. A gente vai já ver. Letra D, que é a letra correta, poderá ser ofertado de forma confessional em escolas públicas e privadas. Igor, pode isso? Pode. Vou explicar para vocês. Olha o que acontece. A grande discussão era porque a parte que era contrária a essa oferta de forma confessional nas escolas públicas alegavam que o Brasil era um país laico, ok? Diziam, o Brasil é um país laico, então eu não posso ter uma escola pública confessional, bem como eu não posso ter emprego de verbas públicas numa escola confessional, ou seja, numa escola que segue uma linha religiosa, uma convicção religiosa, uma ideologia religiosa específica, não poderia haver recurso público. No entanto, o STF julgou, e os ministros que julgaram a favor da possibilidade de escolas públicas confessionais, eles usaram o seguinte argumento, veja, a Constituição da República, ela traz o seguinte entendimento, a oferta pela pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a oferta do ensino religioso é obrigatória. A oferta do ensino religioso para a LDB é obrigatória. No entanto, a matrícula na disciplina ela é facultativa. Nenhum aluno vai ser obrigado a cursar, não vai compor, nem vai prejudicar o aluno que se eximir de fazer essa disciplina. Então, a oferta é obrigatória. No entanto, a matrícula, o aluno fazer essa disciplina no ensino fundamental, a gente está tratando aqui de ensino fundamental, ela é opcional, é voluntária. Então, os ministros vencedores, né, nesse julgado, eles partiram do ponto que, a partir do momento em que não é obrigado, está assegurado a laicidade do Estado. Esse Estado laico, ele está garantido na possibilidade do se abster do aluno em cursar ou não a disciplina, que obrigatoriamente vai ser ofertada. Beleza? Então aqui é um ponto importantíssimo, pessoal, porque nós podemos sim ter uma escola confessional. Nós podemos ter uma escola católica, uma escola pública católica, uma escola pública evangélica, uma escola pública adventista, uma escola pública de alguma religião de matriz africana. Então, nós podemos ter ali qualquer escola pública com qualquer viés confessional, porque será permitido justamente por não ser obrigado à matrícula naquela disciplina.
E, inclusive, essa escola ela poderá receber subsídios subsídios do Estado. Beleza? Então, letra D, voltando para cá. Ó, letra E, deverá ser ofertado de forma laica nas escolas públicas. Esse deverá aqui já dá errado. E deverá ser ofertado de forma confessional, também não, na escola privada. Poderá e poderá. Aqui errado. Vamos dar uma olhada lá na lei? Olha o que a lei nos diz aqui. Ó. A gente vai lá na Constituição, lá no finalzinho da Constituição. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê? Cultura. Ó, olha o que diz o artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, ok? Ok. Podendo ser dirigidos, olha, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, pessoal, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que, mas aí tem os requisitos, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros na própria educação, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Ok? Os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados às bolsas de estudo e aqui vai. Então veja, pessoal, não só pode, como pode ser destinado recursos públicos para essas entidades. Beleza? E entendimento também do STF que poderá sim ter status confessional, uma vez que não fere o princípio da laicidade do Estado, vez que esse Estado laico ele estaria sendo protegido na possibilidade do não fazer a disciplina do aluno. Ok? Uma vez que é matrícula facultativa. Oferta obrigatória lá na LDB, matrícula facultativa aqui na Constituição. Vamos dar uma procurada aqui? Vamos dar uma procuradinha aqui? Deixa eu ver aqui. Ó. O ensino religioso de matrícula facultativa, veja pessoal, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais. Esse constituirá significa que ele deverá ser ofertado nas escolas públicas de ensino fundamental. Beleza? Então aqui uma questãozinha da parte de ordem social e aqui a gente finaliza. Beleza? Pessoal, mais uma vez muito obrigado por prestigiarem até aqui 1h30 de aula, numa sexta-feira à noite, mas porque a gente realmente tem o intuito de ajudar. A gente trouxe aqui, tentou criar uma atmosfera um pouco diferente aqui no nosso novo ambiente, que é para trazer aqui para vocês, de repente, um pouco de inspiração. Não esqueçam, calma na hora de fazer a prova, tenham calma, lembrem-se daquilo que vocês estudaram, ok? Aqui é só uma revisão. Não se assustem se vocês não, de repente, poxa, Igor, eu não lembrava, eu não vi. É assim mesmo, pessoal. Exaurir, terminar, ver todo o edital, às vezes é quase que uma utopia. São muitos assuntos, é muita coisa. E muitas vezes a gente não tem uma preparação a longo prazo. Então vão lá, deem o melhor de vocês, beleza? No domingo. Eu gostaria de ter trazido mais vídeos. Mais uma vez, eu disse no início do vídeo, caso haja comentários aí pedindo de repente uma live amanhã ou alguma coisa do tipo, um outro vídeo mais curto, a gente pode tentar fazer aí 6 apostas. Não é adivinhação, porque eu não acredito nessas coisas, mas seriam ali apostas de temas quentes. Dessas apostas aí, às vezes 6 apostas, se caem 2, 3, a gente já está no lucro, né? Então, se de repente tiver, a gente faz um esforço, porque amanhã vai ser um dia corrido. No entanto, a gente pode tentar fazer esse esforço, de repente traz aí em live, tenta fazer, eu não sei se eu consigo fazer por aqui, a gente tenta fazer alguma coisa, ou de repente lá no Instagram do Café Constitucional também, a gente pode tentar fazer, se o pessoal der um feedback, se o pessoal der o retorno aí.
a gente faz amanhã à tarde, ok? Então, mais uma vez, se a gente não se encontrar mais até a prova, até domingo, boa prova para vocês. E eu espero muito ver vocês lá na Polícia Militar do Estado do Amapá, certo? Eu tenho certeza que estarão nas mãos de bons amigos lá do Centro de Formação e Aperfeiçoamento e logo estarão compondo aí as fileiras da nossa corporação, da nossa briosa Polícia Militar do Estado do Amapá, desse estado querido aqui, que eu trago boas lembranças, boas recordações. Ok? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo momento.